que é fazer o seguinte: na aula que vem nós vamos precisar trabalhar esse operador aqui, vamos precisar definir esse operador, que eu vou chamar de S de simetria, que tem essa estrutura aqui, exponencial de I, aqui um parâmetro alfa, constante, e aqui a matriz de gama 5. Vamos tirar a exponencial desse operador. Significa expandir esse operador em série com todas as ordens em gama 5. Lembrando sempre que gama 5 tem a gentil propriedade de ter quadrado igual a identidade. Portanto, qualquer potência par do gama 5 é identidade, e qualquer potência ímpar do gama 5 é o próprio. Então, esse operador aqui é o operador que vai estar em frente, vai definir a chamada transformação de simetria quiral. É o operador de simetria quiral. Então, essa simetria aqui que nós vamos trabalhar na aula que vem, que foi a simetria que o Salão introduziu no paper dele de 57. Que é uma transformação de simetria que vai atuar dessa forma. Vou pegar um espinor, vou fazer sobre ele uma transformação que vai ser desse tipo. É aí, alfa. Então, assim. Vamos fazer essa operação aqui. Vamos estudar essa transformação. Essa é a chamada operação de simetria quiral. Se essa transformação é respeitada numa equação fermiônica, então necessariamente vai ter que a massa é zero. Essa equação, então aqui, ela exclui, essa simetria exclui a massa fermiônica. Por acaso tem a ver com a história do Brasil, que foi mandado para a revista no dia 15 de novembro de 1957. Então, letras do algoritmo. É quando ele introduz o conceito de na aula que vamos trabalhar um pouco, só para fechar a discussão da quiralidade, que a quiralidade é muito importante. A gente constrói todas as teorias de unificação, tudo que é teoria de unificação é construído em cima da quiralidade. Né? Todos os termos no começo do universo são quirais, quer dizer, o mundo é quiral. Existem mais termos left do que termos right, e aí a massa, a quiralidade depois, algumas quiralidades são combinadas pelo mecanismo de Higgs, que é quando quebra a simetria. Quando há transições de fase, então as quiralidades se misturam para formar os termos massivos. Mas alguns termos ficam de massa zero e continuam sendo quirais, como é o caso do neutrino, no modelo padrão neutrino de massa zero. Então vamos trabalhar essa questão, e aí vamos trabalhar os espaços de soluções da equação de Dirac, também soluções de energia positiva, soluções de energia negativa, que é quando Dirac começa a perceber que talvez possa haver antipartículas no universo, mas ainda não chega lá. Isso é de 28, é isso aí que é o ponto de debate, é o ponto de praticamente assim, de repúdio à equação de Dirac por parte de Heisenberg, por parte de Pauli, é a possibilidade da equação de Dirac ter soluções de energia negativa, partículas livres com energia negativa. Isso aí é contra completamente o senso comum. E aí Dirac introduz a interação eletromagnética. Quando ele introduz a interação eletromagnética, ele consegue relacionar as soluções de energia negativa com as soluções de carga oposta. E aí ele interpreta as soluções de energia negativa como sendo pósitrons de energia positiva. E aí ele resolve o problema, mas mesmo assim Pauli não fica satisfeito. A discussão, o debate vai um pouco à frente. Mas aí a gente vai trabalhar aqui as soluções de energia positiva e negativa, e aí depois a gente vai introduzir a interação eletromagnética, e aqui vamos trabalhar a simetria de conjugação de carga,
que aí fica clara a interpretação da antimatéria que está aqui. Então isso aqui vai praticamente fechar uma parte. Depois a gente vai apurar alguns detalhes a mais da equação de Dirac. Eu vou falar só sobre o paradoxo de Klein, que aí sim, vou colocar a equação de Dirac num potencial, num potencial de degrau, para a gente começar a perceber qual é o limite entre a mecânica quântica e a teoria quântica de campo. Vamos perceber que a equação de Dirac ela já vai apresentar uma região de inconsistência que vai dizer para nós o seguinte: epa, aqui a mecânica quântica, mesmo relativista, diz bye-bye. Daqui para frente tem que entrar um novo tratamento do mundo microscópico, que é a teoria quântica de campos. Aí entra a QED. Então nós vamos terminar esse curso, né, fazendo a passagem para a QED. Aí a gente vê. Então, até aqui a equação de Dirac vai. Daqui para frente eu preciso de uma descrição mais fundamental ainda, que foi depois a descrição dos campos quânticos. O espilô de Dirac deixa de ser uma função de onda e passa a ser um campo, e o campo de Maxwell deixa de ser um campo clássico e passa a ser também um campo quântico. Aí entra a fase da QED, que é quando a gente elimina essas inconsistências. Não é um problema da equação de Dirac. Simplesmente nós chegamos ao limite, né? Até onde a equação de Dirac pode ser considerada uma boa equação para descrever o mundo quântico. Agora, você perguntaria o seguinte, uma pergunta do inverso. Uma pergunta inversa. A inversa. Você mostrou para a gente como é que você tem da construção left-right e cria, vamos dizer, o elétrico. Aí você construiu a construção de exceção. Aí você diz, bom, criei elétrico, eu criei massa. Agora você vê o contrário, eu vou pegar o elétron e voltar e construir ele. Então, uma opinião é que eu pego o elétron, tem massa, e eu vou quebrar a massa dele acelerando, né? Dando muita energia. E aí vai tirando a massa. Vamos fazer isso. E daí iria liberando o elétron de novo para isso aí. Então, a pergunta que tem, como é que a física vê, porque eu vou dizer, isso aqui é uma construção, vamos dizer, teórica. Experimentalmente, na verdade, o elétron é feito por duas coisas quirais que estão lá dentro dele. Quando você tem o próton é feito por quarto. E aí você diz, bom, eu posso, aí, em princípio, arrebentar o próton e aparecer os quartos. Entendeu? Daí você diz, bom, agora eu vou fazer o inverso, eu vou arrebentar o elétron e vou trazer os quirais de novo. Então a sua pergunta é: será que as componentes quirais do elétron são subpartículas mais fundamentais? Você está querendo elevar a categoria de partícula, como é o caso dos quartos? É como se tivesse alguma coisa realmente vivendo uma construção que está aí dentro. Não, a pergunta procede completamente. Vocês aguentam a ansiedade segura até o próximo ponto, para não atrasar você. Mas tudo bem, a pergunta, se você me lembrar ou vocês me lembrarem, vamos discutir essa questão. Porque, tá certo, dentro do elétron existem duas componentes de viralidade. Claro, se eu acelerar o elétron a altíssimas energias, se a energia do elétron for muito maior do que a massa do elétron, né, se a gente tem a energia relativista, o elétron está ali, então a energia dele é raiz quadrada de T2C2, né, mais M2C4, aqui em C2 ao quadrado. Então, se o elétron, deixa eu apagar isso. Do ponto de vista, outra relação importante do mundo relativista é essa aqui. O momento relativista dividido pela energia total, né, ela é V sobre C ao quadrado. PC sobre S é V sobre C. Então, se eu estou dando muita energia ao elétron, né, estou fazendo com essa grandeza aqui, V sobre C se torna muito pequena. Estou dando muita energia a essa grandeza. P sobre C, então eu estou dando muita energia, eu estou no limite altamente relativista, essa grandeza aqui começa a se tornar desprezível. Então, se eu vou para o limite de velocidades muito próximas da velocidade da luz, né, que é quando a energia é muito grande, a energia é muito maior do que a energia de repouso, então se a energia é muito maior do que a energia de repouso, essa é fixa, porque essa é a grandeza que está dominante. Então, basicamente, PC, né, PC é muito maior do que MC2. Esse é o limite altamente relativístico, o limite ultra relativístico. Então, eu vou ter que a energia aproximadamente é PC. Então, nesse caso aqui, tudo se passa como cinematicamente, como se eu estivesse trabalhando no limite de massa zero. E aí, quando você trabalha no limite de massa zero,
a equação de Dirac se desacopla. O N tende a zero e você fica com o setor left e o setor right. Agora, a tua pergunta é, essas duas componentes left e right, é lícito dizer que seriam como se fossem entre dois quarks, né, de dois subelétrons de quiralidade que estão se propagando, ou essa é um atributo só de um estado, é um estado do elétron, ou tem a categoria de outra partícula? Essa questão que tem que ser respondida. Hoje a gente pensa que não tem a categoria de outra partícula. O que você está vendo é o desacoplamento de dois estados do mesmo elétron. Mas, se a gente for pensar de uma maneira ligada ao grupo de Lorentz, você poderia pensar, não, talvez sejam duas representações irredutíveis do grupo de Lorentz, sejam duas partículas. E o que você está fazendo é desacoplar essas duas partículas quando a massa tende a zero. Se a gente olhar essa discussão à luz do mecanismo de Higgs, eu diria que a gente está desacoplando dois estados do elétron. Mas vamos discutir essa questão. Faz sentido que você está colocando. Vou colocar essa questão na próxima aula, tá bom? Então, tarefinhas são bem simples. Tá? Oi? 14 TeV. Vamos fazer o TeV. Vamos fazer 14 TeV. 14 TeV é muito maior do que o NC2 para ela. Já dá para essa discussão acontecer.